Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Monica Johnson acomodou-se em seu assento com a calma de uma mulher que sabia o seu valor. Ela usava um elegante terno azul marinho, o cabelo impecavelmente penteado e seus olhos refletiam a determinação de alguém prestes a conquistar o mundo. Naquela manhã, ela tinha um voo marcado para Nova York para finalizar um acordo que poderia transformar sua empresa de tecnologia. Tudo parecia normal até que um agente da Skylux Airlines se aproximou. Ele silenciosamente pediu que ela saísse do avião. Monica, surpresa, calmamente pediu uma explicação. Ouviu friamente: "Você precisa sair. Agora." Ela sentiu os olhares dos passageiros fixos nela. Murmúrios preocupados, olhares chocados e aquela sensação insuportável de vergonha pública se instalaram. Monica não tinha feito nada de errado, mas sua identidade, sua cor de pele, de repente pareciam torná-la culpada de um crime que ela nunca havia cometido. Enquanto descia, escoltada por 2 policiais, ela ouviu um sussurro cruel: "Talvez ela não pertença aqui." Naquele dia, Monica sentiu pela primeira vez uma mistura amarga de raiva, humilhação e resolução silenciosa. Sentada na calçada ao lado de sua mala, ela observou seu avião decolar e disse para si mesma baixinho: "Eles ainda não sabem com quem estão lidando. Amanhã, tudo vai mudar." Foi o início de uma história em que a injustiça se tornaria a força motriz por trás de uma vingança magistral e uma transformação radical. No dia seguinte à humilhação, Monica Johnson estava sentada na sala de estar, olhando fixamente para a xícara de café que mal conseguia segurar. A raiva fervilhava dentro dela, mas ela se recusava a ceder à impulsividade. Cada detalhe da cena do aeroporto lhe veio à mente: os olhares dos passageiros, o tom áspero dos agentes, a frieza com que fora tratada como se fosse culpada. Ela sabia que chorar ou gritar não ajudaria, mas também não podia ignorar a injustiça. Seu orgulho e dignidade exigiam uma resposta, e ela sabia que precisava ser estratégica. Pegou seu laptop e começou a procurar todas as informações disponíveis sobre a Skylux Airlines: acionistas, estrutura, executivos. Qualquer coisa que lhe permitisse responder de forma inteligente e eficaz. Ao mesmo tempo, ela compartilhou sua história nas redes sociais. Escreveu uma publicação calma, porém impactante, explicando o que havia vivenciado sem raiva excessiva, mas com uma clareza que repercutiu em muitas pessoas. Sua publicação viralizou rapidamente. Compartilhamentos e comentários abundavam: "Isso é injusto, estamos com vocês. Ninguém deveria passar por isso." Monica assistiu a essa demonstração de apoio com uma mistura de satisfação e determinação. Ela percebeu que sua humilhação poderia ser transformada em força. Ela não iria apenas resgatar sua dignidade, ela iria mudar as regras do jogo. Naquela noite, olhando pela janela a cidade se iluminando lentamente, Monica tomou uma decisão ousada. "Se eu puder ser humilhado publicamente, também posso derrubar o sistema. E eu farei isso." O caminho para sua vingança estava apenas começando, silencioso, mas implacável. No dia seguinte, Monica acordou com um objetivo claro em mente. A humilhação sofrida no aeroporto não era mais apenas um ferimento pessoal. Havia se tornado um símbolo da injustiça que muitas pessoas sofrem todos os dias. Mas Monica não era de se contentar com palavras ou reclamações. Ela queria agir. Sentada à mesa, ela abriu seus registros financeiros e revisou seus investimentos. Durante vários anos, ela discretamente possuiu ações de diversas companhias aéreas e empresas de transporte. Uma ideia ousada lhe ocorreu: e se ela mesma assumisse o controle da Skylux Airlines? Ela sabia que não seria fácil. A empresa tinha executivos poderosos, acionistas influentes e um sistema hierárquico complexo. Mas Monica estava determinada. Em vez de buscar vingança impulsivamente, ela usaria inteligência, estratégia e alavancagem financeira para derrubar a empresa e reconstruí-la de acordo com seus próprios valores. Ela contatou seus parceiros mais confiáveis. Juntos elaboraram um plano. Começar adquirindo ações discretamente, fortalecendo sua influência e preparando uma campanha de aquisição. Monica queria atingir o coração da empresa, mas de forma limpa, eficaz e irrefutável. Naquela noite, ao reler seu plano, Monica sentiu uma nova energia fluir por ela. Sua raiva havia se transformado em determinação. Ela não queria apenas recuperar sua dignidade. Queria criar uma mudança duradoura, impor justiça e mostrar ao mundo que a injustiça jamais ficaria impune. Eles pensaram que poderiam me esmagar. Amanhã, eles serão os únicos que terão que se recuperar de seus erros. A decisão estava tomada. Monica Johnson não era mais uma mera vítima.
Ela estava se tornando a arquiteta da vingança dele. As semanas seguintes foram intensas. Monica Johnson não mediu esforços. Ela começou estudando meticulosamente a Skylux Airlines, suas finanças, seus executivos e seus principais acionistas. Cada reunião, cada relatório anual, cada movimento do mercado de ações se tornou uma peça do quebra-cabeça. Ela queria entender exatamente onde atacar e como maximizar sua influência. Usando sua rede profissional e parceiros de confiança, Monica começou a adquirir discretamente ações da empresa. Ela não buscava confronto direto. Queria se tornar indispensável, uma voz essencial nas decisões estratégicas. Cada compra era calculada, cada negociação conduzida com inteligência e precisão. Ao mesmo tempo, ela desenvolveu uma estratégia de comunicação sutil. Compartilhava análises e relatórios sobre o setor aéreo, demonstrando sua expertise sem nunca revelar seu objetivo final. Acionistas e executivos começaram a notá-la e respeitá-la como uma líder visionária. Mas Monica nunca se esqueceu do incidente do aeroporto. Cada decisão que tomava era motivada por aquela lembrança, aquela injustiça que a queimava por dentro. Ela sabia que paciência e estratégia seriam suas melhores armas. Então, um dia, um dos principais acionistas, impressionado com sua visão e perspicácia empresarial, ofereceu-lhe um cargo como consultora influente dentro da empresa. Era o momento que ela esperava. Monica aceitou, mas apenas para estar no centro do poder e preparar a fase final de sua vingança. Sentada em seu novo escritório, Monica sorriu levemente. Tudo parecia sob controle. Ela estava prestes a transformar uma humilhação pessoal em uma vitória estratégica que marcaria a história da empresa. Eles achavam que eu não era nada, eles ainda não sabem que eu vou mudar tudo. Com seu novo papel como consultora influente, Monica agora tinha acesso a todas as decisões estratégicas da Skylux Airlines. Ela observava tudo, as falhas na gestão, as injustiças contra funcionários e passageiros e, principalmente, a resistência dos líderes que a humilharam. Ela começou a implementar mudanças sutis, mas poderosas, reorganizações de equipes, auditorias internas e recomendações para fortalecer a justiça e a transparência na tomada de decisões. Cada movimento foi calculado para conquistar a confiança dos acionistas enquanto se preparava para a fase final de sua vingança. Chegou então o dia em que Monica anunciou sua decisão com voz calma, mas firme. Para reformar e modernizar a Skylux Airlines, fecharemos temporariamente algumas operações e reestruturaremos completamente a empresa. Essa declaração foi um choque. Os ex-gerentes que a haviam ridicularizado empalideceram. Os funcionários murmuravam entre si, inseguros sobre o que aconteceria a seguir. Mas Monica era implacável. O fechamento seria temporário, apenas o suficiente para erradicar a discriminação, melhorar o serviço e restaurar a justiça dentro da empresa. Por trás dessa atitude ousada havia uma vingança silenciosa, mas total. Monica não buscava apenas punição, ela queria criar uma mudança duradoura, transformar a empresa para que nenhum passageiro jamais passasse pelo que ela havia passado. Naquela noite, Monica voltou para casa com o coração em paz. O primeiro passo do seu plano havia dado certo. Ela agora estava em uma posição de poder. Os dias da Skylux Airlines, como antes, desapareceriam, substituídos por uma nova era sob seu controle. Eles pensaram que poderiam me esmagar. Amanhã, serei eu quem esmagará as injustiças. O anúncio do fechamento temporário da Skylux Airlines viralizou imediatamente. A mídia publicou em letras garrafais: mulher negra humilhada assume o controle de uma companhia aérea e a fecha para reformar o sistema. As redes sociais explodiram. Alguns aplaudiram Monica por sua ousadia e determinação. Finalmente, alguém que não se deixa levar. É incrível ver alguém transformar injustiça em poder positivo. Outros ficaram perplexos, criticando a decisão de fechar uma empresa inteira. Isso é justo para funcionários e clientes? Perguntaram alguns comentaristas. Mas Monica não estava tentando agradar a todos. Seu objetivo era claro: mudar a cultura de uma empresa que havia permitido injustiças. Ela sabia que alguns a entenderiam, outros não, mas isso não importava. Nos escritórios da Skylux, os líderes de longa data ficaram atônitos. As mesmas pessoas que a haviam humilhado agora se encontravam sob sua autoridade indireta, incapazes de contestar suas decisões sem expor suas próprias falhas e preconceitos. Até os funcionários inicialmente preocupados começaram a ver a sabedoria por trás da decisão de Monica. Alguns sussurraram: ela não está procurando vingança gratuita, ela só quer que as coisas mudem para sempre. Em casa, Monica assistia às reportagens com um misto de satisfação e seriedade. A batalha ainda não havia terminado, mas o sinal era claro:
A era de impunidade e discriminação naquela companhia aérea estava chegando ao fim. Eles pensaram que eu estaria quebrado. Amanhã o mundo inteiro entenderá que a injustiça tem um preço. O fechamento temporário da Skylux Airlines marcou o início de uma empreitada gigantesca. Monica Johnson liderou pessoalmente as reformas. Ela queria que todos os passageiros, funcionários e membros da equipe de gestão sentissem a mudança e, acima de tudo, garantir que ninguém jamais voltasse a sofrer injustiça racial na companhia aérea. Ela começou introduzindo treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários, desde a tripulação de cabine até os gerentes. Especialistas internacionais foram contratados para conscientizar e educar sobre preconceito inconsciente, discriminação estrutural e a importância de respeitar cada cliente. Em seguida, Monica reorganizou a hierarquia interna. Gerentes que demonstravam comportamento discriminatório eram realocados ou substituídos, enquanto talentos não reconhecidos, muitas vezes ignorados por líderes anteriores, eram promovidos. Ela queria criar uma cultura de justiça e mérito, onde o respeito por todos se tornasse a norma, não a exceção. Ao mesmo tempo, Monica lançou um sistema de feedback anônimo para passageiros, permitindo que eles relatassem qualquer forma de discriminação ou experiência negativa. Cada relato era analisado pessoalmente por um comitê de revisão independente formado por ela. Cada detalhe da empresa foi repensado: atendimento ao cliente, recepção, comunicação e até mesmo treinamento de pilotos. Monica sabia que para erradicar a injustiça, era preciso agir em todos os níveis simultaneamente, com rigor e determinação. Enquanto supervisionava os ajustes finais em seu escritório, Monica sentiu uma profunda satisfação. A mulher humilhada na pista do aeroporto alguns meses antes não era mais a mesma. Ela havia se tornado uma força transformadora, capaz de mudar não apenas uma empresa, mas também de servir de exemplo para o mundo inteiro. Eles achavam que eu não tinha poder. Amanhã, todos verão a diferença entre injustiça e justiça encarnada. Com a reestruturação da Skylux Airlines em andamento, Monica Johnson se viu cara a cara com os ex-executivos que a humilharam no aeroporto. Esses mesmos homens e mulheres, convencidos de sua superioridade, agora se encontravam em um ambiente que ela silenciosa, mas completamente controlava. Monica não era uma mulher de vingança impulsiva. Ela não queria humilhar gratuitamente. Sua vingança era estratégica e implacável. Líderes culpados de discriminação recebiam posições subordinadas ou eram gradualmente afastados de decisões importantes. Cada movimento era legal, preciso e inatacável. Ela deixava que as consequências de suas próprias escolhas falassem por si. Ao mesmo tempo, Monica convidou os funcionários a observar e participar da nova cultura corporativa. Os antigos líderes que zombavam de suas habilidades e aparência se viram isolados e impotentes diante da eficiência e do respeito que ela estava estabelecendo. Ela também realizou reuniões públicas para explicar as novas políticas e a importância da inclusão e da diversidade. Os funcionários começaram a entender que isso não era uma punição pessoal, mas uma reforma justa e necessária. Cada interação com os antigos líderes era uma lição silenciosa. Competência, integridade e visão valem mais do que poder abusivo e arrogância. Monica não precisava gritar sua vitória. Ela se via em cada olhar incrédulo, em cada decisão que eles não podiam mais contestar. Naquela noite, ao sair do escritório, Monica sorriu levemente. Ela havia transformado a dor em força, a humilhação em lição, e cada passo que dava fortalecia sua posição. Ela sabia que sua vingança não era apenas pessoal, mas também havia estabelecido um precedente para todos aqueles que sofrem injustiça. Eles pensaram que tinham me esmagado. Eles ainda não veem que sou eu quem faz as regras agora. Após meses de trabalho árduo, o fechamento temporário da Skylux Airlines estava chegando ao fim. Monica Johnson supervisionou cada detalhe da transformação. Novas políticas, treinamento antidiscriminação, reorganizações de equipes e melhoria no atendimento ao cliente. No dia da reabertura, a companhia aérea era um lugar diferente. Os passageiros foram recebidos por uma equipe atenciosa, treinada para tratar a todos com respeito, independentemente de sua origem, aparência ou status. Placas e mensagens lembravam a todos que inclusão e segurança emocional eram prioridades. Os antigos líderes que duvidavam de suas habilidades observavam em silêncio, com olhares que revelavam um reconhecimento tácito. Monica, por sua vez, não demonstrava arrogância nem ressentimento. Sua satisfação vinha da mudança real que havia criado. A mídia cobriu a reabertura como um evento histórico. As manchetes destacaram a transformação da empresa. A Skylux Airlines renasce sob a liderança de Monica Johnson,
a personificação da justiça e da imparcialidade. Os passageiros, tocados pela atenção aos detalhes e pela dignidade de cada indivíduo, começaram a compartilhar suas experiências positivas. As redes sociais estavam repletas de depoimentos. Finalmente, uma empresa que respeita a todos. Uma experiência incrível, obrigada, Mônica. Sentada em seu escritório, Mônica observava a atividade com profunda satisfação. A mulher humilhada na pista agora era uma lembrança distante. Ela havia transformado uma injustiça pessoal em uma revolução positiva, e a Skylux Airlines era agora um símbolo de igualdade e respeito. Eles pensaram que eu seria derrotado. Agora cada voo conta minha história de resiliência e justiça. A transformação da Skylux Airlines não passou despercebida. A mídia internacional noticiou a história de Mônica Johnson, a mulher negra humilhada na pista que assumiu o controle da companhia aérea e a reformou completamente. Ela se tornou um símbolo de resiliência, justiça e liderança visionária. Conferências internacionais a convidaram a compartilhar sua experiência. Mônica explicou como havia transformado a humilhação em força e como havia implementado políticas concretas para erradicar a discriminação. Executivos de outras companhias aéreas e empresas buscavam seus conselhos, fascinados por sua abordagem estratégica e humana. As mídias sociais foram inundadas com discussões sobre inclusão e combate à discriminação. Milhares de pessoas se inspiraram em sua história para criar iniciativas semelhantes em seus locais de trabalho. ONGs e grupos de direitos civis a citaram como um exemplo de mudança concreta e duradoura. Mônica, no entanto, permaneceu humilde. Para ela, o mais importante não era a fama, mas a verdadeira mudança que ela havia provocado. Cada depoimento de passageiro respeitado, cada funcionário promovido por suas habilidades, cada ex-executivo confrontado com seus próprios erros representava uma vitória ainda maior para ela do que qualquer título ou reconhecimento. Ela sabia que a luta contra a injustiça estava longe de terminar no mundo todo, mas sua ação provou uma coisa: uma pessoa determinada pode transformar humilhação em poder e dor em progresso. Sentada em seu escritório, Mônica sorriu, olhando as notificações de mensagens de gratidão e depoimentos do mundo todo. O dia em que fora humilhada agora parecia uma coisa do passado que moldara seu presente incrível. Eles pensaram que minha história terminaria em vergonha. Agora eles veem que é o começo de uma revolução. Com o passar dos meses, Mônica Johnson viu a Skylux Airlines prosperar sob sua liderança. A empresa havia conquistado reputação, os passageiros estavam afluindo em massa e a cultura corporativa havia se tornado um exemplo a ser seguido em todo o mundo. Mas, além do sucesso profissional, Mônica sentiu uma profunda vitória pessoal. Ela se lembrou do dia em que fora humilhada naquela pista, sozinha, sob o olhar curioso e desdenhoso dos passageiros. Aquela experiência que quase a destruíra, tornará-se a força motriz por trás de sua força e determinação. Cada decisão que tomara, cada reforma que instituíra, cada ex-líder confrontado com seus erros, representava a materialização de sua vingança justa e construtiva. Certa noite, olhando para o céu do terraço de seu escritório, Mônica finalmente se sentiu livre dessa humilhação. Ela havia transformado uma injustiça pessoal em uma mudança duradoura, não apenas para si mesma, mas para todos aqueles que, como ela, haviam sido vítimas de discriminação e preconceito. Seus sócios, funcionários e até ex-executivos reconheciam sua visão e liderança. Mônica, no entanto, sabia que sua maior vitória não era a fama ou poder, mas o respeito e a justiça que ela havia trazido a um mundo que os carecia profundamente. Ela sorriu, lembrando-se de sua resolução silenciosa naquele dia na pista. Eles não sabiam com quem estavam lidando. Hoje o mundo inteiro sabe que a justiça pode triunfar e que ninguém deve sofrer injustiça sem uma resposta. A mulher que havia sido humilhada se tornou um ícone de resiliência e justiça, e sua história seria lembrada como a da mulher que transformou a injustiça em vitória retumbante.